Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estou aqui na Rádio Mundial, a rádio que eu adoro, que eu venho com muito carinho todos os domingos aqui agora, com um novo horário às 17 horas, sob o comando do Jean Lorusso, que faz todo um trabalho aqui pra gente com tanto carinho, há anos que ele está aqui. E o Jean, vocês sabem da história dele, é o herói da Rádio Mundial. Já contei essa história, que ele salvou as pessoas de um incêndio, é um querido. E eu hoje, falando de incêndios, eu vou aproveitar, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi o Donald Trump. E as pessoas começaram a me perguntar o que eu achava, o que eu não achava, por que a Hillary não ganhou, se isso, esses impasses, né? Eu fiz uma tremenda pesquisa, eu estou com tanta folha aqui na minha frente que eu não sei nem como é que eu vou começar direito, mas basicamente eu dei uma olhada no mapa do Trump e dei uma pesquisada na Hillary. Interessante, né? Porque com o mapa você percebe que ela não iria ganhar. Eu já vou falar sobre isso também. E eu fiz a análise do mapa astral. Então, o que acontece? Que nesse mapa que eu montei aqui é um mapa que eu aprendi sozinha, como autodidata, né? Eu comecei a estudar para valer. Eu já estudava desde a década de 90, mas assim, não a ponto de elaborar os mapas. Eu comecei a elaborar o mapa quando eu tive um problema muito sério em 2004 e eu quis entender melhor por que aquilo aconteceu comigo. E através do mapa astral eu entendi a condição e a forma como se mudou. Então, o mapa astral, na verdade, ele é um instrumento de autoconhecimento, onde a gente vai poder visualizar oportunidades, enfatizar os nossos talentos e ter a certeza se a gente está investindo na pessoa certa ou não. Na verdade, o que o astrólogo faz? Ele age, ele vai trabalhar praticamente como um terapeuta, onde ele vai traduzir os teus pensamentos, expectativas, as suas crenças. E ele consegue oferecer para você uma gama de muitas oportunidades. Lembrando que o mapa astral, ele é bem diferente dos horóscopos diários que você ou assiste em televisão, ou você lê no jornal, numa revista. Ele é muito, tanto que eu levo horas para elaborar por exemplo, se a pessoa me pede, por exemplo, um mapa amanhã para fazer, eu tenho que ter pelo menos um dia para montar, quer dizer, todo esse trabalho aqui. Eu devo estar com umas 12 folhas aqui na minha frente. Eu tenho que ter todo esse trabalho para elaborar o teu mapa e entender, e eu te dou absoluta certeza do que vai acontecer por conta desse estudo. E é sobre isso que eu quero falar, né? O Donald Trump nasceu em 14 de junho de 1946, no Queens, mas eu coloquei como Nova York. Se a gente colocar essa data no horário de 10h54, ele é um gêmeos, ele é do signo de gêmeos, com ascendente em leão. Se você colocar no Queens e fazer todo o estudo dele no Queens, ele vai ter o ascendente em virgem. Mas assim, a cara do Trump, ele tem mais o ascendente em leão, que a gente nota basicamente com aquele cabelo dele, o cuidado que ele tem com o cabelo, o fato dele ser o dono da marca, inclusive acho que do Miss Universo, do Miss Estados Unidos, não me recordo agora. Quer dizer, a questão da beleza, da vaidade que ele tem muito a ver com o ascendente em leão. Uma coisa curiosa, o Sol em Gêmeos do Trump, em Gêmeos 22,56, quer dizer, esse é um estudo que eu elaboro, é algo meu pessoal, como que nem eu falei para vocês, né? Eu aprendi sozinha e dali eu desenvolvi essa proposta. Por exemplo, no dia 14 de junho de 46, às 10h54, nascido em Nova York, ele entra com Gêmeos 22. Esse Gêmeos 22 especificamente é aquele cara que é do contra. É a natureza dele. Ele tem na casa 2 uma lua em Sagitário, quer dizer, ele vem com essa expansão. O ascendente em Leão, em Leão 29, né? Então ele entra como o rei do mundo aqui, gente. Ele tem uma questão de valorização, de autoestima, que aliás é algo contraditório, que eu vou falar sobre isso também. O ascendente em Leão 29, quem tem isso no meu mapa é uma pessoa que ele vai ser um grande empresário, vai viajar pelo mundo inteiro, vai se casar com uma pessoa de poder aquisitivo melhor que ele, e ao contrário, ou no caso do Trump, as mulheres dos quais ele manteve um relacionamento afetivo e se casou, foram mulheres muito bonitas, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, mostra as grandes oportunidades que ele vai ter, ele melhora com o senso de humor a partir de agosto, deu um probleminha de saúde que ele contornou.
Ele vai... tem uma coisa interessante, ele tem um aspecto amoroso aqui, onde ele tem chance de flertar com alguém e deixar a esposa dele com uma saia justa. E o Quiron dele, que é muito curioso, entra em Libra 15, que é um homem com toque. Ou seja, se alguém quiser pegar o ponto fraco do Trump, ele tem um medo vertiginoso, ele deve ter problemas de ansiedade, ele deve ter problemas para dormir, ele tem alguma coisa de medo de germes, esse Libra 15 que apareceu para mim. Então, ele deve ser muito enjoado, e eu fico imaginando a limpeza que deve ter sido feita na Casa Branca para poder ele entrar e deixar tudo super limpo. Eu até, no meu conhecimento, eu acho até que o contato com a esposa dele tem lá suas delicadezas, porque ele vai evitar ao máximo o contato com ela de acordo com o Libra 15 que ele tem 2 vezes. Outra coisa interessante... Ele entra com aspectos de engenharia e construção e mais tarde ele vai entrar com carros e indústria. Há uma coisa interessante que eu tinha visto também, ele vai ter problemas seríssimos com a França. E já está tendo, né? Então, o Donald Trump, eu tenho o signo de Gêmeos, eu tenho toda pessoa do signo de Gêmeos, o que é? É uma pessoa ambivalente, às vezes contraditório, parecem 2 pessoas em uma, bastante ansioso, quer saber de tudo e vai vivendo de acordo com as suas necessidades, um pouco presunçoso, narcisista, porém muito inteligente, se recusa a envelhecer e, por isso, em alguns momentos, dependendo do aspecto, pode fugir das responsabilidades. Tem grande agilidade intelectual e é muito versátil. E o signo de Leão, no ascendente, é uma pessoa otimista, quer ver sempre o lado positivo em tudo, sabe organizar a vida das pessoas, às vezes se mostra intolerável, fácil magoar, tem um pouquinho de meio pavão, né? Porque bem o leão, as pessoas que são do signo de Leão, eles gostam de aparecer mesmo, se enfurecem rapidamente, tem a força do sol e se está em crise, essa pessoa acaba por não demonstrar. Aí eu fiz outra pesquisa, através da angelologia, e o anjo do Trump é o anjo Mebarrel, que é bonito. O anjo, quando ele está bem aspectado do Trump, ele protege os inocentes. Porém, na minha opinião, o Trump ainda está vivenciando o gênio contrário, que é o aspecto negativo do anjo da guarda, que é, por si, uma habilidade para mentir, incriminar inocentes, pode ser autor de leis duras, tem grande habilidade para manipular os crédulos e pode ter o cônjuge nas mãos por conta de argumentos secretos e acusadores. Virou até meme no Facebook, eu vi essa semana inteira, quando ele está discursando e de repente ele vira para trás, olha a esposa, ela sorri e de repente ela fecha a cara de novo. E assim, posso estar enganada, mas ela passa assim, uma nítida impressão, parece que ela está nas mãos dele, né? Você fala, lógico que está, Mônica. Ela está casada com o homem mais poderoso do mundo, ela tem mais que ficar quieta e ficar ao lado dele e não demonstrar nada. Mas não é assim, você acaba pagando um grande preço também, né? Então, o Donald John Trump, nascido no Queens, em 14 de junho de 46, ele também é um empresário. Ele é empresário, se bem que ele abriu mão, né? E um apresentador de um reality show, eleito então presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, e ele vence a Hillary Clinton por conta do número de delegados do colégio eleitoral. Ele é bacharel em economia e a fama dele, toda a fortuna dele, vem em decorrência dos escritórios, dos hotéis, dos cassinos, dos campos de golfe, e ele é o dono do concurso de beleza Miss Estados Unidos. Ele tem uma das coisas que chamam a atenção, das coisas meio pesadas que ele está fazendo. Ele está com uma aplicação mais rígida das leis de imigração, quer construir um muro ao longo da fronteira dos Estados Unidos-México. Isso tem muito a ver com o que eu falei em programas anteriores, que é o Saturno desse ano, né? O Saturno é doido para erguer muros e ele não quer saber de pontes, ele quer erguer muros, que tem ligação com esse aspecto meio duro que entra o Temer,
Inclusive, ele deve fazer uma parceria interessante com o Brasil, o Trump, apesar dele não gostar muito da América Latina, porque o mapa do Temer, que ele entra com ascendente em Virgem, onde o Trump também ele é Virgo-Leão, bem em cúspide, né? Então ele faz uma boa parceria com o Brasil por conta do Temer-Trump, aí eu acho que é bem interessante, onde o Brasil deve se tornar um exportador, porque o Trump vai romper com outros países, e ele vai ter um problema gravíssimo para mim com tudo relacionado ao Acordo de Paris e com o aquecimento global. Outra coisa que ele já está proibindo temporariamente a imigração de muçulmanos, isso inclusive consta no mapa. A vida pessoal dele, ele foi casado a primeira vez em 77 com a Ivana, eu lembro dela, que ela é muito bonita também, né? Depois ele se casou com Maria, em 93, e agora ele está com a Melania, que é uma modelo eslovena, que isso está bem marcado no mapa dele, na casa 5. Ele entra com Leão Sagitário, ele é bem exibido mesmo e quer mostrar mulheres muito bonitas, né? O que pega aqui são as intrigas, o fato dele ser sempre do contra, isso é uma natureza dele, um orgulho, um espelho, ele vê o pai como um grande espelho. Ele tem um Escorpião 22, que ele pode ter realmente processos escandalosos devem aparecer novamente, como apareceu que ele sai de um trailer falando mal das mulheres, isso ainda pode aparecer na mídia. E ele entra como um homem realmente muito poderoso. E pega, que nem eu falei, um Sagitário 20, que é a questão da França, na qual ele vai ter problemas muito, muito sérios aqui. Aí eu fiz uma pesquisa aqui para 2017, onde ele entra realmente como presidente, quer dizer, não tem como, ele iria entrar mesmo. Aparece ele recomeçando nessa nova vida, deu um Sagitário 13, que é a saída das empresas que ele comanda, isso aparece bem, novas oportunidades, e um Escorpião 22, infelizmente, que são as questões relacionadas ao racismo, escândalos, aparecem bem aqui. E ele aparece bem feliz, com progressos, etc. Quando eu levantei da Hillary, me surpreendeu. O mapa da Hillary, por exemplo, chama atenção, ela é Escorpio com Escorpio, mas ela tem aspectos muito no Sol 11 e 12, com questões com 1, então ela tem Sol 11 e 12, Mercúrio 12, Vênus 12, são planetas muito reservados, são aspectos de uma pessoa mais introspectiva, como se ela fizesse um trabalho melhor se ela ficasse nos bastidores. Por isso eu acho que não me surpreenderia se ela fosse convidada para, enfim, aceitar algum tipo de secretaria, né? E o Quiron dela, o que me chama a atenção, ela está com o Escorpião 12 para mim, pega exatamente questões relativas à área do pulmão, ou seio. Então, a Hillary poderia estar sujeita àquele probleminha de pulmão. Eu acho que a gente pode estar tendo alguma coisa meio mascarada, mas poderia conotar a ideia que ela pode até, ou ainda, pelo mapa, ela pode passar até por um câncer no seio, um câncer na mama, se ela não está averiguando, poderia acontecer. E ainda surgindo aí essa possibilidade dela receber um convite e trabalhar em algum tipo de secretaria com o novo governo dos Estados Unidos. Mas o mapa dela, na verdade, é um mapa que eu achei muito fraco para ela ser presidente dos Estados Unidos, apesar de eu estar torcendo para ela. Sou uma feminista, eu acho muito bacana quando a gente vê mulheres no poder, como poderia ter sido com a Hillary, como aconteceu aqui no Brasil com a Dilma, ou na Argentina, ou na Alemanha. É uma vitória para as mulheres. No caso do Brasil, a gente tem 53%, não, 51%, 52% de mulheres que votam. Ia ser uma coisa legal se a gente tivesse uma presidenta, mas acabou não dando certo. E no trânsito da Hillary, aparece ela bastante limitada, desde julho de 2015 a março de 2017. Outra coisa que me chamou a atenção, quer dizer, a Hillary, infelizmente, aqui com Escorpião, Casa 2 aqui no Natal, ela tem um aspecto em peixes. O que é o aspecto em peixes?
ela não tem a força. O peixes é muito mais um vínculo espiritual do que material. Por exemplo, eu tenho na casa 2, eu tenho peixes, né? Meu ascendente aquário. Só que o meu trabalho todo é voltado para a espiritualidade. Então, eu me saio relativamente bem. No caso da Hillary, na casa 2, ela tem um peixes, é muito fraco para ela ser a presidente dos Estados Unidos. E aqui aparece, inclusive, ela abrindo mão e não pleiteando mais isso. O que chamou a atenção aqui do Trump, que eu queria mostrar para vocês, já aparece ele tendo em 18, o Trump, ele entra com discussões relacionadas a um processo de meio ambiente, muito provavelmente ligado ao oleoduto que ele quer fazer. Inclusive, ele quer passar por uma reserva indígena. Isso vai dar um problemão. Há um confronto, inclusive, de pessoas querendo pleitear que ele não faça isso. Apareceu aqui, isso vai ser a pedra no sapato do Trump. Mas o que chama atenção, mostra ele bem ansioso, porque eu puxei até 2020, né? Mostra ele bem ansioso, o Kiron dele com bastante ansiedade. E eu tenho aqui em 19, me preocupou bastante em 19, aspectos muito tensos que podem provocar uma guerra. Eu tenho aspectos muito pesados em 2019, que está aqui na minha mão, e outra coisa curiosa, se eu não estiver enganada, nessa revolução que eu montei, ele tem um probleminha de saúde, que ele pode se afastar um pouquinho, mas ele sempre vai passar a ideia que ele está bem. Mas o que chama atenção em 2020 é a possibilidade, no aspecto 2, casa 2, Áries 11.29, Sagitário 1, é ele ser reeleito. Quando eu vi isso, nessa possibilidade aqui, inclusive ele tem Sol na 10, né? Estou com tanto papel. Outra coisa, em 19, ele entra com Sol na 8. O Trump poderia até correr risco de vida. Mas em 20, com Áries 11.29, ele pleitearia aí de novo a possibilidade de concorrer novamente à presidência da República. Só que o que chama atenção, ele sai da casa 10 no Natal, deixa eu confirmar aqui. Ele sai, exatamente, ele tem Sol no meio do céu, então ele é um ator, na verdade, né? Até como apresentador de TV, ele é muito bom. Eu nunca assisti um programa dele, mas o Sol na 10 é uma pessoa que põe a cara para bater e ele tem um carisma como apresentador, ele tem Urano na 10, sempre inovando, né? Ele tem uma Lua na 4, que são aspectos da imobiliária, Mercúrio 11, um Vênus na 11, todos os processos relacionados à política, Marte 12.1, ele vem para brigar. Ou seja, não tenha dúvida que nós vamos ter uma bruta de uma guerra, porque os aspectos em Marte na 12.1 que ele tem, ele entra como um Áries, né, como um ariano quase, brigando. Então você vai ter uma indústria bélica feliz, porque ele vai quebrar o pau e vai brigar mesmo e vai provocar uma guerra, né? E um Urano na 10, que é a tecnologia, inclusive questões do espaço também. A gente vai ter algum probleminha nesse sentido. Em Urano, em Gêmeos e Peixes, talvez ele deixe faltar um pouquinho de dinheiro para a NASA, talvez avaliando e vendo talvez menos recurso para a NASA. Um Urano, uma pessoa sempre inventiva, ele entra num escândalo daqui 2 anos por conta de possibilidade dele querer retornar para as empresas dele, na qual as pessoas vão descobrir, e isso vai dar pano para manga. Eu entro aqui em 2019 e 2020, um risco de vida para o Trump, porque ele entra com Sol na 8, que é a casa da morte, e em 2020 também o Sol na 8, ou também ele precisando de algum tipo de auxílio médico aqui. Porém, para 2020, essa possibilidade dele tentar reeleição, e aparece ele com muito carisma. Quando eu montei o mapa, eu confesso que eu pensei que iam pedir o impeachment dele em 18. Inclusive ele tem um probleminha aqui, ele tem um risco de AVC no ano que vem.
Ele tem, para mim, um aspecto tenso em Leão 0,50 e um Escorpião 21, onde ele chega a investigar talvez um problema de pressão alta e um risco de AVC. E a questão das empresas, que ele vai tentar querer modelar junto à presidência, e pode haver algum tipo de investigação, onde os jornalistas podem descobrir que ele também está se beneficiando do fato dele ser presidente e ele está se beneficiando. É claríssimo para mim a não entrada de imigrantes, um Escorpião 22,02 na casa 4, ele contém com as parcerias, o Marte, os Estados Unidos guerreiro, porque o mapa dos Estados Unidos é câncer com Sagitário, alguns dizem que o ascendente é Gêmeos, varia muito de pesquisador para pesquisador ou de astrólogo, mas ele vai ter boas parcerias e muito do que eu vi no mapa do Trump, não tenha dúvida nenhuma que ele vai comprar uma briga, que nós vamos ter uma grande guerra, que a gente vai ver o mundo em guerra de novo, e ele vem exatamente para mostrar que não veio para brigar, e não, apesar desses maus aspectos que eu estou comentando, ele deve ter uma parceria razoável com o Brasil, que pode ajudar o Brasil nas exportações, o que é bom, porque ele vai romper com o meio mundo. E o Brasil, no governo com o Temer, acabam os dois se beneficiando porque eles têm aspectos interessantes por conta do ascendente em Virgem, muita tipo soja, alguma coisa, as laranjas, de repente vai ter algum tipo de processo bem positivo para nós. A carne, por exemplo, soja, milho não, trigo é o trigo dos Estados Unidos. O Brasil, eles devem provavelmente a carne bovina até por causa de Simarte, aqui por causa do abate, e a gente vai seguir nessa postura que no começo pessoalmente eu achei que iam pedir o impeachment dele, e para minha surpresa, eu vi que ele vai poder até pleitear a reeleição. Ele vai estar aí com 74 anos. Sinto que ele pode correr risco de morte, né, de morrer. Ele do Sol da casa 10, a estrela, ele vai para um Sol na 8, que é a casa da morte. Então, ele corre esse risco. Chances da Hillary vir pleitear alguma coisa como uma secretária e pegar algum tipo de secretaria. Mas a gente tem aí muitas pessoas, inclusive os menos favorecidos, realmente eles não serão beneficiados. Os Estados Unidos dão um salto real, né? Quer dizer, com uma grande economia, realmente os números vão contar para nós que ele vem fazer uma boa administração no governo. Então, os Estados Unidos recupera todo um vigor, como ele realmente está prometendo, isso vai acontecer. De certa maneira, vamos ver como é que isso se acomoda em todo o mundo e como é que o Brasil se beneficia ou não com todas as questões do Trump. Muito possivelmente, em 2018 também, ele entra com uma paquerinha com alguém numa expectativa de trair a esposa e até de um outro casamento, veja só. Não ainda nesse governo com ele, mas a gente tem um Urano em quadratura Vênus aqui, ele meio de cabeça virada com uma outra mulher, que é chato falar isso, né? Mas ele é muito, não digo mulherengo, mas uma pessoa que quer sempre estar envolvido com uma outra. Não que ele venha separar, mas ele pode se envolver no escândalo, isso aparece. E um Aquário 29, que chama atenção na casa 6,7, um Aquário 29,32, que é uma pressão alta, que pode desencadear, como eu contei para vocês, no AVC, que ele pode passar aí por algum problema de internação, tá bom? Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer um resumo de tudo que eu acho que eu estou com mais de 10, 12 folhas, assim. Depois eu quero ver se eu escrevo um artigo falando com mais detalhes sobre isso. Mas, para minha surpresa, que eu estava torcendo pela Hillary, ela realmente não tinha capacitação até para enfrentar essas guerras que acabarão acontecendo. Vai ser uma coisa muito grandiosa, todo mundo vai ficar muito amedrontado, né? Mas ele vai ter essa garra para segurar as estruturas e defender, porque vai vir chumbo grosso mesmo, gente. Inclusive, o Sol dele da 10 vai para 8, que é a casa da morte, muito me preocupa, mas isso a gente vai deixar para um outro programa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do programa. Esse trabalho que eu faço de mapa astral, eu faço todos os dias
em casa, na verdade, o meu escritório é em casa, gosto muito de desenvolver, é uma ferramenta maravilhosa. Hoje eu falei com uma cliente minha que eu vou atendê-la na quarta-feira, ela falou, Mônica, mas assim, às vezes eu tenho medo de procurar esses estudos, as pessoas vão falar mal, não tem nada de mal, de catastrófico. Na verdade, o mapa vem para dar uma luz, para dar um aconselhamento, para mostrar um caminho para você, para ver se aquele emprego que você está é um emprego bom, ou a pessoa com quem você está convivendo é bacana, mais ou menos isso. Então, ó, se você quiser me procurar, você pode ligar na editora de segunda a sábado no 11 4708 1950, tá bom? Muito obrigada, bom domingo para vocês e domingo que vem tem mais um programa. Mônica Bonfilho, namastê, tchau.